Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento Mindfulness. Muito obrigada por você estar aqui outra vez comigo, dividindo o seu momento. E hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que as zebras e os outros animais eles não ficam estressados como nós ficamos? Essa pergunta foi feita pelo biólogo Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford. Ele se fez essa pergunta e logo depois ele publicou um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras, que é uma investigação de como os estressores são vivenciados de uma maneira diferente pelos seres humanos e pelos animais na natureza. Mas hoje nós vamos verificar isso, essa pergunta, com base na perspectiva da atenção plena, tá? Então vamos lá. Imagine que exista uma manada de zebras pastando em alguma floresta por aí. Aí um bando de leões aparece e começa a espreitá-las. Logo que as zebras percebem a presença dos leões, alguns dos processos neurobiológicos são estimulados na presença desse perigo, assim como se dá com a gente também, tá? A frequência cardíaca dessas zebras sobe muito, mas muito, e elas começam a correr. É um salve-se quem puder. Elas estão totalmente concentradas em escapar desse perigo. Enfim, cedo ou tarde, esses leões vão derrubar essa zebra, vão matar e vão comer a zebra. Mas o interessante nisso tudo, e que é bem diferente da reação humana, as outras zebras sobreviventes, ao perceberem que uma delas já foi devorada, elas vão se acalmar. Para elas, o perigo acabou, a ameaça passou. Os leões só matam para comer. Então, se mataram e já estão comendo, deixam de ser uma ameaça ativa para elas. Então, elas podem voltar calmamente e fazer o que elas mais gostam de fazer, que é comer. Mas nós, seres humanos, não somos assim. E isso se deve ao fato de que, ao contrário das zebras, nós somos dotados de um maravilhoso neocórtex, que nos permite imaginar e fazer abstrações. Então, nós somos capazes de imaginar e ter pensamentos abstratos a respeito desse perigo, da ameaça e os outros estressores muito tempo depois deles terem deixado de existir. Nós continuamos remoendo os mesmos pensamentos. Se a zebra ela fosse parecida com a gente, eu acredito que ela pensaria dessa forma. Ufa, graças a Deus, consegui escapar. Ai, que ótimo. Ih, mas coitada da Maria, ela tá lá sendo devorada pelos leões. Isso é horrível. Por que eu deixei ela lá? Ih, talvez eu não devesse ter dado aquela rasteira na Maria. E aí ela não estaria lá agora. Mas se eu não fizesse isso, seria eu. Que horror, o que eu estou pensando? Mas se eu não tivesse feito isso, seria eu sim. Eu agora que estaria sendo devorada. Então o que eu faço? Como é que eu vou ajudar a Maria? Eu não posso ajudar a Maria. Caramba, eu não posso nem ficar mais aqui por causa dos leões, porque os leões podem voltar. Ai, mas eu adoro ficar aqui nessa relva. Coitada da Maria. E essa história continuaria. Por quê? Porque a nossa capacidade de imaginar e ter pensamentos abstratos nos permite manter essas ideias, esses pensamentos, esses padrões de pensamento que não são nada criativos. E isso bem depois do estressor que deu origem deixar de existir. E ainda tem mais, o nosso sistema biológico, ele responde a esses pensamentos e a essas fantasias mais ou menos da mesma maneira como responderia a qualquer outro estressor. Então, pensar dessa maneira mantém ativado o nosso sistema de lutar, fugir ou paralisar diante desse perigo. As zebras se acalmam quando a ameaça ativa deixa de existir, mas nós, seres humanos, podemos imaginar e manter esses pensamentos presentes por um longo tempo. E por que eu contei essa história hoje? Porque com um pouco de prática de atenção plena, fica mais fácil você reconhecer esse modo de pensar. Afinal, são apenas pensamentos.
sentimentos e produtos da nossa imaginação. Então, fiquem bem, pratiquem atenção plena e um ótimo final de semana para vocês. E a gente se vê no próximo Momento Mindfulness. Um grande beijo!